Essa semana que passou, no episódio semanal do podcast Desver, a gente recebeu lá, eu e o Gil, um psiquiatra e neurocientista especializado em psicodélicos, que é o Dr. Diogo Lara. Ele também é fundador do aplicativo Símbolo, que é um aplicativo que tem 3 milhões de usuários. É um negócio que deu muito, muito certo, assim, de fato. Você baixa ele gratuitamente, de uso gratuito na Play Store, etc. E a gente chamou o Diogo para entender como é que os psicoativos atuam na experiência criativa. A gente acabou aprendendo assim muito mais do que a encomenda, e eu especialmente pude confirmar, aí com um cientista de fato especializado, uma intuição que eu já venho tendo assim há quase 2 décadas, porque faz quase 20 anos que eu ensino desenho. Hoje eu praticamente não ensino mais desenho, eu me dedico mais a orientações teóricas, mas o restante da minha experiência profissional foi dando aulas de desenho, especialmente anatomia artística e desenho da figura humana, né? E eu intuía, desde há muito, que o olhar é altamente condicionado por estereótipos. Isso é uma coisa que eu intuía e via na prática, e daí a experiência foi assim me elucidando quanto à minha própria função, o que eu, enquanto professor de desenho, poderia ou deveria fazer na condição de professor. E eu entendi que várias coisas, uma delas é que a gente não se ensina desenho, não se ensina a desenhar, porque desenhar é uma atividade basicamente da mão e do olho. Eu não posso pegar na mão do aluno e desenhar, né? Segurando. E eu não posso incorporar no aluno e ver por ele. Então, é uma coisa que se faz sozinho, uma atividade exclusiva, atividade desenhística. Portanto, aqui me cabia, que cabe a um professor de desenho. Aí eu percebi que tudo bem, o chavão, ensinar a ver. Só que o que quer dizer isso? Todo mundo diz essa frase, que é uma frase, inclusive, do John... Como é que é o nome daquele autor? Fez uma série famosa, Modos de Ver. John... Puxa, daqui a pouco eu me lembro aí da... Enfim, ele ficou muito famoso com uma série da BBC, depois um livro chamado Modos de Ver. Então, desenharam o modo de ver. Mas o que quer dizer isso? Isso é um grande problema, dizer que desenhar um modo de ver. Não é uma solução, não é que está respondido a questão. É o que é o início de um problema. Eu percebi, então, que, bom, eu podia educar a visão dos meus alunos de desenho. Só que o problema é que eu descobri com o tempo que eles não veem. Não havia nada para ser educado. Literalmente, eles entravam cegos na aula de desenho. Eu percebi melhor isso quando eu próprio fui fazer aula de música. E percebi que eu entrei surdo na aula de violão. Eu estudei um pouco de violão clássico e tal, né? Surdo, completamente surdo. Por quê? Porque eu era incapaz de distinguir e qualificar os sons da minha volta. Eu ouvia ruídos vindos de fora e interpretava enquanto dado e informação. Vamos combinar, isso não é bem ouvir. Isso não é bem ser plenamente alguém na condição de ouvinte. Isso é decodificar ruídos, até um sensor faz isso, né? E assim como eu não sabia ver, até que eu aprendi a educar a minha visão. Como fazer aqueles sujeitos a começar a ver para daí eu poder educar essa atividade, essa visão, né? Aí eu percebi que eles não viam porque tinha um mecanismo, alguma coisa fazia com que eles apagassem, com que eles suprimissem o sentido da visão, especialmente diante dos modelos que eu punha para desenhá-lo. Que coisa é essa? É o que eu chamo de estereótipo. E aí o nosso doutor Diogo Lara me confirma que isso se vocês quiserem, o episódio está no ar, tá? É só entrar lá no podcast Desver, no Spotify. Ele confirma a minha intuição, que é o seguinte: quando a gente vê uma coisa, na primeira experiência que a gente tem com essa coisa, o cérebro, o olhar faz um mapeamento dessa coisa, seja lá o que ela for. Uma vez que ele faz esse mapeamento, ele reconhece essa coisa e a partir de então ele vai impedir, literalmente impedir, que a gente veja aquela coisa uma segunda vez.
Ele, em vez de fazer um novo mapeamento, o que demandaria energia corporal, ele substitui a nossa experiência por um mapa. Aquele primeiro mapa que ele fez da coisa, como uma foto. Isso é uma questão atordoante para nós, produtores de imagens, né? O olho não serve para ver. Ele funciona como uma sonda de reconhecimento. E a palavra perigosa aí é reconhecimento. Primeira vez que a gente vai ver algo, por exemplo, um caminho de casa para o trabalho, primeira vez que você vai para um trabalho novo. A visão mapeia o trajeto, cria um mapa mental que você pode reconstituir agora, nesse momento. Se eu pedir para vocês fazerem mentalmente a reconstrução do trajeto da casa para o trabalho, vocês conseguem fazer, né? Visualmente. O problema é que, uma vez mapeado esse trajeto, ele não olha mais para poupar energia de um novo e inútil mapeamento que vai demandar de novo do olhar e do cérebro uma grande energia. 25% da nossa energia corporal diz respeito ao cérebro. 1/4 da nossa energia é o cérebro que consome. Entende por que ele precisa economizar energia? Pensar consome energia. Nesse momento, na segunda, terceira, quarta vez que você vai de casa para o trabalho, a visão suspende a recepção do estímulo externo. E daí substitui pelo mapa mental já projetado, já desenhado, já mapeado. Isso é questão de tem indícios neurológicos que confirmam essa tese, tá, gente? Aí depois vocês ouçam lá e entrem em contato com o Diogo Lara se tiverem interesse. O fato é que o funcionamento cognitivo vai seguir esse padrão inercial. A visão mapeia os objetos na primeira vez, depois substitui novos reconhecimentos por esse mapa inicial. Esse mecanismo, tudo bem que ele é útil, ele economiza uma energia que é preciosa, só que quando ele bloqueia percepções presentes do mundo que está em volta da gente, isso vira um entrave na conquista técnica do desenho. Né? Mais ainda do que do desenho, é um entrave na própria percepção, porque é um condicionamento biológico que a gente está submetido. Todo mundo está submetido, né? A esse mapa que eu costumo chamar de estereotipia, etc. Por isso que entendi que a função do desenhista e do professor de desenho é ensinar a desver. Não a ver, mas a fazer o sujeito reconhecer esses estereótipos, onde eles estão, e desconstruir os estereótipos. Portanto, ele tem que fazer um exercício contrário à visão, contrário àquele que biologicamente a visão é programada para fazer. É um exercício de desvisão. Daí o nome do nosso podcast e o nome do livro Manual do Desver.